Bom, olá você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de estruturas algébricas. Esse vídeo é a segunda parte da aula. Na parte anterior, no primeiro vídeo, nós definimos duas relações de equivalência, calculamos os grupos conjuntos quocientes dessas duas relações de equivalência e mostramos que esses dois conjuntos quocientes eles estão em bijeção, ou seja, eles têm a mesma cardinalidade. Tá? Nesse vídeo, que é o complementar do anterior, então, nós vamos falar sobre o teorema de Lagrange, especificamente, conforme prometido, tá? E nós vamos demonstrar esse teorema, vamos ver o que ele diz, depois em seguida nós vamos demonstrá-lo. Então, o que nós observamos no vídeo anterior? E nós podemos definir duas relações de equivalência em um grupo fixado um subgrupo. Tá? Então vamos considerar um grupo e vamos fixar um subgrupo nesse grupo. E aí nós definimos a relação TIL, que diz o seguinte: A está relacionado com B se o inverso de A operado com B está em H. Essa é uma relação. E a outra, nós fizemos muito parecida com a primeira, e ela fala o seguinte, que o A está relacionado com B, e somente se o A operado com o inverso de B pertence ao H. Como aqui elas estão lado a lado, uma debaixo da outra, dá para você perceber facilmente que nada garante que essas duas relações são iguais. Nada garante isso. Numa delas você multiplica o inverso do cara da esquerda pelo cara da direita. Na outra relação você pega o cara da esquerda e multiplica pelo inverso do rapaz à direita. Tá? Então, a princípio, elas são distintas. Nós calculamos as classes de equivalência. Né? Então, a classe de equivalência de A pela relação TIL, a gente viu que é esse conjunto aqui. Você pega simplesmente, fixa o Azinho e percorre, multiplica por todos os elementos de H. Essa é a classe do A via a relação TIL. Isso nós chamamos de classe lateral à esquerda de A, determinada por H. Na relação 2-TIL, a classe de equivalência, agora você faz um pouco diferente. Você fixa o A e multiplica o A à esquerda por todos os elementos de H. Tá? Então, essa é a classe lateral à direita, do A determinada por H. Essa lateralidade ela tem a ver com o lado que o Azinho fica no H. Aqui fica do lado esquerdo, nessa outra relação, o A fica do lado direito. E é dali que vem os adjetivos esquerda e direita. Muito bem. Nós também vimos que essa função que vai desse conjunto quociente, que é o conjunto formado pelas classes laterais à esquerda, e esse conjunto quociente, que é o conjunto das classes laterais à direita, se você definir uma função assim, leva a classe lateral à esquerda de A, a classe lateral à direita do inverso de A, nós vimos que isso é uma bijeção, e portanto esses dois conjuntos eles têm a mesma cardinalidade. Como eles têm a mesma cardinalidade, em termos de cardinalidade, estudar esse conjunto quociente e estudar esse outro conjunto quociente dá na mesma, em termos de cardinalidade. Como essas duas cardinalidades são iguais, então nós vamos dar um nome para essa cardinalidade. E ela vai se chamar o índice de H em G. E a notação é isso daqui. Módulo de G, 2 pontos H, ou então colchete de G, 2 pontos H. Lembra que esse símbolo aqui ele é usado como símbolo de divisão lá nos números. Né? Na escola, especialmente. Esse é um símbolo que denota divisão. E daqui a pouco nós vamos ver por que é que aparece esse número de divisão aqui. Ele não aparece, esse número de divisão não, esse símbolo de divisão. Ele não aparece aqui à toa. Bom, nós já vamos ver por que isso acontece. Então, essa é a notação que nós usamos para o índice da H e G. E o que é esse índice?
que significa esse índice? É a cardinalidade desse conjunto quociente. Ou seja, entre aspas, é o número de classes laterais à esquerda ou à direita de H em G. Certo? Número de classes laterais à esquerda ou número de classes laterais à direita. Falar que é um número é estranho, não é muito correto, porque isso pode ser infinito. Tá? Podem existir infinitas classes. Se tem infinitas classes, você não tem um número, né? Então, por isso que se fala em cardinalidade e não em número. Se os grupos forem infinitos, então você tem um número de classes laterais à esquerda e à direita, e aí sim você pode falar em número. Mas, intuitivamente, você pode pensar como sendo um número. É a quantidade. Tá? É uma quantidade. Quantidade de classes é denotado assim e chamado de índice. Bom, vamos tomar um grupo e vamos pegar o nosso subgrupo como sendo um subgrupo trivial que só tem um elemento neutro. Então, vamos fazer uma sacanagem aqui. Cada classe lateral à esquerda ou cada classe lateral à direita do subgrupo trivial que só tem um elemento neutro, cada classe lateral só tem um elemento. Por quê? E quem que vai ser a classe lateral à esquerda de A? O que você tem que fazer? Você tem que pegar o A, multiplicar a direita por todos os elementos de H, mas no H só tem um elemento. Então você só vai fazer um produto, que é o A com o elemento neutro. Mas A operado com o elemento neutro dá o A. Então, observa que cada classe lateral à esquerda só tem um elemento. Só tem um. Para cada elemento do grupo, a classe dele só tem um elemento. Então, quantas classes você vai ter? Tantos quantos forem os elementos de G. E é por isso que o número de classes laterais à esquerda, que é o índice, é igual à ordem do grupo. Você vai ter tantas classes quantos forem os elementos do seu grupo. Por causa dessa igualdade que você tem aqui. Cada classe lateral só tem um elemento, que é o próprio A. Agora, outro subgrupo que você poderia tomar, que nós tomamos um subgrupo trivial formado pelo elemento neutro. O outro subgrupo trivial que nós temos é o grupo todo. Poderíamos ter pego esse subgrupo também. Já vimos, são esses dois subgrupos, todo grupo tem. Pelo menos esses dois. O que acontece? Se você pega quaisquer dois elementos do grupo, A operado com o seu inverso, o inverso de A operado com B, isso está em H, que é igual a G. Isso para quaisquer dois elementos. Ou seja, quaisquer dois elementos estão relacionados. Todos os elementos estão relacionados. Ora, se todos os elementos estão relacionados, você só tem uma classe. Por quê? Porque, lembra, elementos relacionados produzem classes iguais. Todos os elementos estão relacionados. Então, todos eles produzem a mesma classe. Então, só tem uma classe. Como só tem uma classe, qual vai ser o índice? 1. Só tem uma classe. Certo? Então, para esses dois grupos, nós sabemos exatamente, para esses dois subgrupos, nós sabemos exatamente quais são os seus índices. O índice de G em G é 1, e o índice de G, o índice do subgrupo formado pelo elemento neutro, é a ordem de G. Bom? Aqui você já pode perceber por que aparece essa divisão. É como se G cocientado por G, é como se você cortasse o G com o G. G dividido por G é 1, né? Dali que vem essa notação. Não é isso que está dizendo. Não está dividindo G por G. Não é isso. Não divisão do jeito clássico. Mas é dali que vem a notação. Por isso que a notação é boa. Aqui é como se vocês pegassem o grupo G e estivesse dividindo por um único elemento. Você está dividindo por 1, dá a ordem dele. É isso que mais ou menos significa. Esse é o significado intuitivo dessa notação aqui do 2 pontos. Essa notação de divisão.
Intuição. Tá? Outra coisa, não há motivos para você pensar que a classe lateral à direita de um elemento é igual à classe lateral à esquerda do mesmo elemento. Não há motivos para você pensar isso. Tá? Mas quando o grupo é abeliano, aí sim, aí você tem que as duas classes, que a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita de um mesmo elemento são iguais. Quem que vem a ser a classe do elemento neutro? Qual é a classe do elemento neutro? Como é que eu calculo a classe lateral à esquerda do elemento neutro? Ó, eu pego o elemento neutro e multiplico por todos os elementos de H. Fico à direita por todos os elementos de H. Ora, eu pego o elemento de H e multiplico pelo elemento neutro, dá o próprio H. Então, a classe lateral à esquerda do elemento neutro são todos os elementos de H, ou seja, é o H. Classe lateral à direita é a mesma coisa. Você pega o elemento neutro e você multiplica a esquerda por todos os elementos de H. Mas esse produto aqui dá H. Então, quem está na classe lateral à direita do elemento neutro? Todos os elementos de H, ou seja, é o H. Tá bom? Então, para o elemento neutro, a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita do elemento neutro são iguais, mas em geral elas são diferentes. Outra coisa, isso aqui nós também já vimos. Olha só. Duas classes laterais à esquerda são iguais se somente seus elementos estão relacionados. Elementos relacionados produzem classes iguais. Se as classes são iguais, os elementos estão relacionados. Isso é uma propriedade de qualquer relação de equivalência. O que significa dois elementos estarem relacionados? A está relacionado com B pela relação til. O que significa isso? Significa o inverso do primeiro operado com o segundo está em H. É isso que significa. O que significa isso aqui? Estar em H. Significa que o inverso de A operado com B é um certo Hzinho de H. Certo? E aqui eu repeti de novo. Em particular, quando que a classe do A vai ser igual ao H? Ou seja, quando a classe lateral à esquerda de A vai ser igual à classe lateral à esquerda do elemento neutro. Isso só vai acontecer, essas duas classes só vão ser iguais se o A estiver relacionado com o elemento neutro. Só quando isso daqui, esquece isso daqui, tá? Ignora isso daqui. Erro de digitação aqui. E isso, o A estar relacionado com o elemento neutro, significa que o inverso de A operado com o elemento neutro está em H. E isso significa que o inverso de A está no H. O inverso de A estar no H significa que o A está em H. Então, quando que a classe do A é igual à classe do elemento neutro? Quando o A estiver no H. Só nesse caso. Moral da história. Se você pegar elementos do subgrupo, os elementos do subgrupo só produzem uma classe. Por quê? Porque se você pega dois elementos distintos do subgrupo H, eles produzem a mesma classe. Se o A está no H, a classe dele é o próprio H. A classe dele é a classe do elemento neutro. É a classe do elemento neutro. Certo? Isso para qualquer elemento que você pegar no H. Para qualquer elemento que você pegar. Correto isso? Correto? Então, beleza. Então, observa. Elementos do subgrupo só produzem uma classe. Só produzem uma classe. Só uma. Qual? A classe do elemento neutro. E lembrando que o elemento neutro está no subgrupo. De novo, em geral, essas duas classes, a classe lateral à direita e a classe lateral à esquerda, são distintas e nós vamos mostrar agora o porquê. Nós vamos mostrar com um exemplo. O exemplo que nós vamos pegar está no S3. Então, o grupo em questão é o S3 e o subgrupo é o subgrupo gerado pelo ciclo 1, 2. Esse ciclo ele tem ordem 2. Então, aqui nesse subgrupo só tem dois elementos, a identidade e ele mesmo. Vamos calcular a classe lateral à esquerda do ciclo 1, 2, 3. Como é que eu calculo a classe lateral à esquerda desse elemento? Eu pego esse ciclo e multiplico e opero com os elementos do subgrupo à direita.
direita. Então eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu pego o elemento em questão, o ciclo 1, 2, 3, opero com o elemento neutro, tá vendo? E opero ele também com o ciclo 1, 2. O que eu vou obter daqui? O que significa esse ciclo? O que vai dar o ciclo operado com a identidade? Olha, dá o próprio elemento 1, 2, 3. E esse produto aqui, quanto que vai dar? Vamos ver. Onde é que vai parar o 1? Vamos ver. O 1 vai parar no 2, aqui o 1 vai no 2, e aqui o 2 vai no 3. Então, o 1 vai no 3. E o 3? Bom, o 3 aqui é fixo. E o 3 é fixo. E aqui o 3 vai parar no 1. Então, dá o ciclo 1, 3. Então, a classe lateral à esquerda dá isso daqui. E a classe lateral à direita? Como é que eu calculo a classe lateral à direita? Eu pego o meu mesmo ciclo, 1, 2, 3, e eu vou multiplicar agora a esquerda pelos elementos de H. Quem são os elementos de H? Esses dois aqui. Só tem dois. Então, só tem dois produtos para fazer. Só tem duas composições para fazer aqui. Essa composição, esse produto e esse outro produto aqui. Quanto que vai dar isso? Vai dar 1, 2, 3 e vai dar o 2, 3. Então, isso daqui é a classe lateral à esquerda e essa é a classe lateral à direita. São conjuntos, não tem os mesmos elementos. Aqui, na classe lateral à esquerda, nós temos o 1, 2, 3 e o 1, 3. Na classe lateral à direita, nós temos o 1, 2, 3 e o 2, 3. Não são iguais. Bem? Isso mostra, então, que as duas classes, que classe lateral à esquerda é diferente da classe lateral à direita, em geral. Em geral. Se o grupo é abeliano, aí não. As classes laterais à esquerda e as classes laterais à direita são iguais. No grupo abeliano, então, você tem essa propriedade. Classe lateral à esquerda é igual à classe lateral à direita. Mas pode acontecer em um grupo não abeliano de você ter classes iguais. A classe lateral à direita e a classe lateral à esquerda são iguais. Isso pode acontecer. Nós acabamos de ver que nem sempre acontece. Nem sempre a classe lateral à esquerda é igual à classe lateral à direita. Nem sempre. Mas pode acontecer. Inclusive para grupos não abelianos. Para grupos não abelianos. Então vamos lá, de novo. Vamos pegar o nosso grupo, vai ser o S3. E agora nós vamos mudar o subgrupo. No exemplo anterior, o subgrupo era gerado pelo ciclo 1, 2. Agora, nós vamos pegar o subgrupo gerado pelo ciclo 1, 2, 3. Então, vamos lá. Quem está no subgrupo cíclico gerado pelo 1, 2, 3? Tem a identidade, o próprio ciclo e o seu quadrado. Esse subgrupo tem ordem 3, porque esse elemento tem ordem 3. O elemento tem ordem 3, portanto, o subgrupo gerado por ele também tem 3 elementos. Vamos calcular agora a classe lateral à direita do 1, 2. Não confunda, por favor, com o exemplo anterior. Se você está confundindo, volte no vídeo e veja de novo. Antes, o subgrupo era o subgrupo gerado pelo 1, 2. E o ciclo que nós pegamos, o elemento que nós pegamos era 1, 2, 3. Agora nós estamos pegando o ciclo, o subgrupo gerado pelo ciclo 1, 2, 3. E nós vamos calcular a classe lateral à direita do ciclo 1, 2. Como é que eu calculo mesmo a classe lateral à esquerda? Eu pego esse ciclo, 1, 2, 3, e multiplico por todos os elementos de H. Esquerda. O que vai dar isso? Ó? Peguei os elementos do meu subgrupo e multipliquei pelo ciclo 1, 2, 3. Aqui. Esse elemento, multipliquei pelo 2, 3. Esse outro elemento que está aqui, tá? Multipliquei ele pelo 1, 2. Elemento aqui. Quando você faz esses produtos, você vai ter isso daqui. Depois você dá uma conferida nas contas, vê se é isso daqui mesmo. Isso classe lateral à direita do ciclo 1, 2. E a classe lateral à esquerda? Quanto que vai dar a classe lateral à esquerda? O que eu faço agora? Agora eu pego o ciclo 1, 2 e multiplico por todos os elementos de H. Tem 3 elementos em H. Então, faço esses 3 produtos aqui. Tá vendo? Aqui está fixo, é 1, 2.
Aqui é 1, 2, e aqui é 1, 2. E aqui eu estou variando os elementos do subgrupo. Entendeu? Quando você faz as contas, esses produtos aqui vai dar 1, 2, 2, 3 e 1, 3. Percebe? São os mesmos elementos. São dois conjuntos com os mesmos elementos. E, portanto, eles são iguais. Essa classe lateral à direita e essa classe lateral à esquerda são iguais. Então, às vezes é igual, às vezes são diferentes. Bom? Exceto para grupo abeliano. Grupo abeliano, classe lateral à esquerda e classe lateral à direita iguais. Outra coisa que é importante é que nós podemos definir uma função bijetora entre o subgrupo H e a classe lateral à esquerda de um elemento. Nós também podemos definir uma função entre o subgrupo em questão e a classe lateral à direita. Como é que são essas funções? Como que nós vamos definir elas? Ora, da maneira mais óbvia possível. Quem são os elementos da classe lateral à esquerda do A? São elementos da forma Azinho vezes Hzinho. Então, cada Hzinho vai ser levado no A operado com Hzinho. Quais são os elementos da classe lateral à direita? Classe lateral à direita são Hzinhos de H operados com H. Como que eu vou definir a função gama, então? Ela vai de H, pega cada elementozinho, pega cada Hzinho de H e leva no elemento Hzinho vezes A. Hzinho operado com A. Então, nós temos essas duas funções, a função I e a função gama, definidas dessa forma. Elas são duas funções bijetoras. Isso é muito difícil de mostrar. Tá? Elas são duas funções bijetoras. Eu quero que você mostre isso como exercício. Tá? E, portanto, nós podemos compor, olha só, a função φ ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. A inversa tem a classe lateral à esquerda como domínio e o H como contradomínio. A inversa vai daqui para lá. Vou compor com a gama. Ó, tá vendo? O contradomínio da inversa é igual ao domínio da gama. Eu posso fazer essa composição aqui. Essa composição, ela vai dessa classe lateral à esquerda, nessa classe lateral à direita. Como as duas são bijetoras, a composta também é bijetora. Então eu tenho uma função bijetora daqui para lá. Moral da história. A cardinalidade da classe lateral à esquerda é igual à cardinalidade da classe lateral à direita. Eles têm a mesma cardinalidade. E ambas valem ordem de H. Por quê? Porque a cardinalidade de H é igual à cardinalidade dessa classe e a cardinalidade da classe à direita também é igual à cardinalidade de H. Tá? Então você tem o número de elementos da classe lateral à esquerda é igual a H, é igual à ordem de H, e a quantidade de elementos da classe lateral à direita também é a ordem de H. Tá? Então, por isso que classe lateral à direita e classe lateral à esquerda têm a mesma quantidade de elementos. A mesma quantidade de elementos. Não estou dizendo que eles têm os mesmos elementos. A quantidade é a mesma. Quantidade de elementos. Cardinalidade é a mesma. Agora nós temos três afirmações, e essas três afirmações elas seguem diretamente do fato da relação tio ser uma relação de equivalência. Primeiro fato, o grupo todo é a união das classes laterais, tanto à esquerda quanto à direita. Isso provém lá de propriedades de relação de equivalência. É claro que aqui eu estou pegando classes distintas, né? Só classes distintas. Não vou pegar classes iguais. Classes iguais, eles não produzem nada de novo na união. Classes distintas. Se você pega quaisquer dois elementos do grupo, a classe lateral à esquerda, duas classes laterais são disjuntas, ou seja, a interseção é vazia, ou as duas classes são iguais. É outra propriedade de relação de equivalência. Ou duas classes laterais são iguais,
ou elas são disjuntas. Isso vale tanto para a classe lateral à esquerda quanto para a classe lateral à direita. Tá? Então, duas classes laterais à direita são disjuntas ou são iguais. Se duas classes têm um elemento em comum, elas são iguais. É isso que diz essa propriedade aqui. Agora vamos pensar que o nosso grupo é finito. Se o grupo é finito, o subgrupo também é finito. Já vimos isso. Vamos superar. Nós vimos o seguinte, cada classe lateral à esquerda tem tantos elementos. Tem ordem de H elementos. Classes laterais distintas são duas a duas disjuntas. Então, se você tem duas classes laterais distintas, elas são disjuntas, não tem elementos em comum. A união de todas as classes distintas é o grupo todo. Percebeu? O grupo é a união das classes laterais. Elas são disjuntas. Classes laterais distintas são disjuntas. Cada classe tem ordem de H elementos. Então, a cardinalidade, a ordem de H, é o índice de H e G vezes a ordem de H. Você fala, para com isso. Vamos com calma. Vamos com calma isso daí. Como assim? Como é que você chegou nessa fórmula? Com isso daqui você chegou nessa fórmula? Essa é a sua pergunta? Sim. Esse é o famoso Teorema de Lagrange. O Teorema de Lagrange fala exatamente isso. Que num grupo finito, qualquer subgrupo tem essa propriedade. Ou seja, a ordem de G é igual ao índice de H em G vezes a ordem de H. Certo? Ó, tá vendo esse símbolo de divisão aparecendo aqui? Ó? Aqui é como se você tivesse G dividido por H, G dividido por H, vezes a ordem de H. Então é como se você cortasse aqui o H com H e sobra G. Essa é a ideia da notação. Tá? Então por isso que essa notação aqui é interessante, por isso que essa notação é boa. Bom? Ou você pode reescrever isso daqui, pode reescrever essa equação dessa forma. Isso daqui é um número. Isso daqui é um número. O índice de H em G é um número. É o número de classes laterais à esquerda ou à direita. Então, certo? Então isso aqui é um número inteiro. É um número inteiro. Então essa divisão aqui também tem que ser um número inteiro. Essa fração tem que ser um número inteiro. Quando que essa fração vai ser um número inteiro? Quando o denominador dividir o numerador. Então essa é uma outra forma de você ler o Teorema de Lagrange. Na verdade, o Teorema de Lagrange lê-se assim. Em qualquer grupo finito, a ordem de um subgrupo sempre divide a ordem do grupo. E ele fala exatamente a relação entre a ordem do grupo dividido pela ordem do subgrupo. Isso é um número inteiro, porque a ordem de H divide a ordem de G, e esse número inteiro não é qualquer coisa. Esse número inteiro é exatamente o índice de H em G. Tá? E é isso que nós vamos mostrar agora, com toda a precisão do mundo e com toda a calma do mundo, nos nossos dois últimos slides. Então vamos pegar G, um grupo finito, que tenha N elementos. Esses elementos eu estou chamando eles de G1, G2 até Gn. Certo? E H é um subgrupo de G. O grupo é finito, o subgrupo também tem que ser finito. Olha só, como o G é finito, esse conjunto, o conjunto das classes laterais à esquerda, ele também tem que ser finito. O que pode acontecer? Podem haver classes repetidas. Podem não, haverão classes repetidas. Haverão é difícil dizer que vão ter classes repetidas. Pode acontecer de não ter, né? Mas em geral tem classes repetidas. Então, se tem classes repetidas, o que tiver repetido traz para fora. Tira desse conjunto. Não faz sentido elas estarem lá dentro. Elementos iguais num conjunto não tem sentido. Não agrega nada ao conjunto. Esses elementos você tira. E vamos imaginar então que existem
R classes laterais à esquerda distintas. Distintas. Vamos imaginar que as distintas são R. E são iguais tira do seu conjunto. Tira, não faz sentido estar lá dentro. Bom? Então tira as repetidas. Tirou as repetidas, sobrou R. Quem é esse R? Não sei. É um certo R. Agora vamos lá. Lembrando. O grupo G é a união das classes distintas. É a união das classes distintas. Classes distintas são disjuntas. Classes distintas não têm elementos em comum. Não tem elementos em comum. Então, essa união aqui, ó, essa união que está aparecendo aqui, é uma união disjunta. É uma união disjunta. Mais ainda, cada classe tem quantos elementos? Ordem de H elementos. Então, cada classe tem ordem de H elementos. Tá? O que nós vamos ter então? Vamos calcular a ordem de G? Ó, a ordem de G, o G é uma união, certo? Quantos elementos tem nessa união? Tantos elementos quantos tem aqui, mais os elementos que tem aqui, mais tantos elementos quanto tem aqui, menos os elementos da interseção. Mas na interseção não tem elementos. Os conjuntos são disjuntos. Então o que vai acontecer? A ordem do grupo, a quantidade de elementos do grupo vai ser a quantidade de elementos daqui, mais a quantidade de elementos daqui, mais a quantidade de elementos daqui. Não tem elementos na interseção, então não tem o que tirar quando você vai fazer a contagem. Certo? Agora, quantos elementos tem nessa classe? Tantos quantos tiverem em H. Quantos elementos tem nessa classe? Tantos quantos tiverem em H. Quantos elementos tem nessa outra classe? Tantos quantos tiverem em H. Então, o que você está fazendo aqui? E quanto que vai dar essa soma? Vai dar ordem de H, mais ordem de H, mais ordem de H. Quantas vezes? Tantos quantas forem as classes. São R classes. Então, é R vezes. Então, a ordem de G é R vezes a ordem de H. Quem é o R mesmo? Quem é o R? Quem é o R? A quantidade de classes. Quantidade de classes distintas? Sim. Então é o índice de H em G. Lembra? A quantidade de classes distintas é o índice de H em G. E, portanto, a ordem do grupo é o índice de H em G vezes a ordem de H. Ou, você pode dizer que o índice de H em G é o quociente da ordem de G pela ordem de H. Então, cara, não tem jeito. Se você tem um subgrupo, num grupo finito, a ordem do subgrupo tem que dividir a ordem do grupo, por causa do teorema de Lagrange. Então, eu te pergunto, se o seu grupo tem ordem 15, ele pode ter um subgrupo de ordem 10? Não pode. Não pode ter um subgrupo de ordem 10. Mas por que não pode? Ora, porque se o meu subgrupo tivesse se o meu grupo tivesse um subgrupo de ordem 10, o 10 teria que dividir o 15. 10 não divide 15. Então esse subgrupo não existe. Pode ter um subgrupo de ordem 8? Não. Não, porque se tivesse um subgrupo de ordem 8, o 8 teria que dividir a ordem do grupo, que é 15. Então, grupos de ordem 15 só podem ter 4 subgrupos. Subgrupo de ordem 1, subgrupo de ordem 15, subgrupo de ordem 3, subgrupo de ordem 5. Podem ter. Porque olha o que diz o teorema de Lagrange. A ordem de um subgrupo divide a ordem do grupo. Se você tem um subconjunto, a cardinalidade desse subconjunto divide a ordem do grupo, não tem como você saber se esse subconjunto é um subgrupo, só com essa propriedade aqui. O teorema de Lagrange não fala isso. A recíproca do teorema de Lagrange não é válida. Ela não é válida.
Você pode ter subconjuntos, isso você pode pensar, não é tão difícil assim, né? Você pode construir um exemplo. Você pode ter subconjuntos cuja ordem divide a ordem do grupo, mas esse subconjunto não ser um subgrupo. Pode acontecer. Bom? Outra coisa que não acontece. Se você tem um número que divide a ordem do grupo, não há garantias que exista um subgrupo com aquela ordem. Por exemplo, o 3 divide 15. 3 divide 15. Nada garante que num subgrupo de ordem 15 você vai ter um subgrupo de ordem 3. O Teorema de Lagrange não garante isso. Ele não fala isso. O Teorema de Lagrange fala, se você tem um subgrupo, então a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Se você tem um número que divide a ordem do grupo, não há garantias de existir um subgrupo lá dentro com aquela ordem. Tá? Então não vale a recíproca do Teorema de Lagrange. E tem exemplos disso? Eu espero que a gente consiga ver esse exemplo. Ele é bastante construtivo. Tá? Não é muito fácil de você encontrar ele, mas é possível de se construir. Tá bom? Bom, como você pode ter percebido, nós chegamos aqui no slide 13 de 13. Tá? Então, com isso, nós encerramos essa aula. Na aula que vem, nós vamos trazer algumas consequências do Teorema de Lagrange, especialmente algumas consequências teóricas. Uma das consequências, já vou adiantar aqui para vocês, você já pode imaginar, que todo grupo de ordem prima, todo grupo que tem ordem igual a um número primo, nós vamos mostrar que esse grupo ele é um grupo cíclico. Tá? Mas isso é só na próxima aula. Por enquanto nós vamos ficando por aqui. 37 minutos de vídeo. Estamos mantendo a nossa média. Tá bom? Então, até a próxima.